O sol começava a descer lentamente no horizonte, lançando uma luz dourada que filtrava pelas árvores, transformando a floresta em um mosaico de sombras e luz suave. O ar estava carregado com o cheiro de pinho e terra úmida, e os únicos sons eram o ocasional farfalhar das folhas enquanto o vento sussurrava pelas ramagens. Caleb nunca imaginou que se perderia. Começou como uma caminhada curta, uma simples caminhada pela floresta para clarear a mente após a semana estressante que tinha tido. Mas em algum momento, o trilho familiar escorregou de sua memória. Cada curva que fazia parecia levá-lo mais fundo na floresta, e o céu acima ficou mais escuro, as árvores mais espessas, como se a floresta estivesse se fechando sobre ele. Ele olhou para o relógio pela 10ª vez. Não tinha-se passado nem uma hora, mas podia sentir a ansiedade subindo em seu peito. A realização bateu nele, estava perdido. Realmente perdido. Os pontos de referência familiares do caminho já não estavam à vista. Seu telefone não tinha sinal, e seu coração começou a acelerar à medida que a luz continuava a se apagar. Fica calmo, Caleb, murmurou para si mesmo, tentando controlar a respiração. Basta refazer seus passos. Não está tão longe. Eu vou encontrar o caminho de volta. Mas a floresta parecia interminável agora, com as árvores imponentes acima dele como gigantes silenciosos. Seus pés estalavam sobre a vegetação rasteira, sua respiração irregular enquanto seus pensamentos se descontrolavam. Sua mente corria com os possíveis cenários, passar a noite na floresta, o frio se aproximando, o medo de não conseguir voltar. Ele gritou, sua voz se perdendo entre as árvores, engolida pelo vasto silêncio. Olá. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A floresta estava silenciosa demais. Quando o pânico começava a tomar conta, Caleb viu um movimento no canto do olho. Seu corpo se congelou. Por um momento, pensou que fosse sua imaginação pregando-lhe uma peça. Mas então, entre as árvores, uma figura apareceu, grande, desajeitada, mas estranhamente calma. Um urso. O coração de Caleb bateu forte no peito, suas pernas travadas de medo. Ele sabia que ursos podiam ser perigosos, especialmente se fossem surpreendidos ou se sentissem ameaçados, mas esse não parecia representar uma ameaça imediata. Ele estava andando lentamente em sua direção, seu corpo massivo balançando a cada passo. Caleb ficou parado, tentando não fazer movimentos bruscos. Os olhos do urso, escuros e profundos, pareciam fixos nele, observando-o com uma inteligência quase inquietante. Então, para sua surpresa, o urso fez algo que ele nunca esperaria. Parou, deu alguns passos cautelosos em sua direção e depois, quase como se estivesse tomando uma decisão, virou a cabeça e começou a andar na direção oposta. Olhou para trás brevemente, como se esperasse que ele o seguisse. Por um segundo, Caleb se perguntou se estava imaginando aquilo. Ele não poderia seguir um urso pela floresta, poderia? Não fazia sentido. Ursos eram criaturas imprevisíveis e perigosas, não eram? Mas algo dentro dele, algo primal, o instigou a seguir. Talvez fosse desespero, talvez fosse a esperança de sobrevivência, mas Caleb se viu-se movendo em direção ao urso, suas pernas funcionando antes que sua mente pudesse acompanhar. O urso continuou andando, sua forma grande se movendo sem esforço pela densa floresta. Caleb, agora mais intrigado do que assustado, manteve uma distância segura, observando enquanto o urso parecia navegar pela floresta com um propósito, passando por vegetação densa sem hesitação, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Cada passo do urso parecia deliberado, e Caleb não pôde deixar de sentir uma sensação de calma começar a tomar conta dele. O medo que o dominava antes começou a se dissipar enquanto o seguia, confiando nele de uma maneira que ele não conseguia explicar. A floresta ao seu redor mudou. O caminho que estavam seguindo não parecia mais com nenhum trilho que Caleb já tivesse visto. As árvores ficavam mais altas, seus troncos mais largos, e o subbosque se tornava mais espesso, quase impenetrável. Os pés de Caleb, que antes estavam em terreno familiar, agora pisavam em território desconhecido. O ar parecia diferente, carregado com algo que ele não conseguia identificar, como se a própria floresta estivesse viva, observando-os, ciente de sua presença. Enquanto eles se aprofundavam na floresta, o urso parecia estar levando para algum lugar, seus movimentos fluidos e decididos. Caleb, embora ainda cauteloso, sentia uma conexão estranha com a criatura. Era como se o urso não estivesse apenas guiando-o pela floresta, ele estava guiando por algo muito maior, algo antigo e poderoso. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, chegaram a uma clareira. A floresta se abriu, revelando um pequeno lago tranquilo, sua superfície perfeitamente parada, refletindo o céu acima como um espelho. Caleb parou na borda da água, a respiração presa na garganta. Ele nunca tinha visto nada assim antes. O lugar parecia sobrenatural, quase intocado pelo tempo. O urso caminhou até a beira do lago e parou, virando-se para encarar Caleb. Ficou ali por um momento, olhando-o, seus olhos brilhando na luz tênue do crepúsculo.
Então, sem aviso, o urso abaixou a cabeça na água, e Caleb observou maravilhado enquanto a criatura parecia puxar algo do lago, um orbe translúcido e cintilante. O urso levantou o orbe da água, segurando-o suavemente com suas patas enormes. Ele se aproximou de Caleb, seus movimentos lentos e deliberados. O orbe brilhava com uma luz suave e etérea, iluminando a clareira ao redor deles. O coração de Caleb disparou enquanto ele dava um passo à frente, suas mãos trêmulas. O urso estendeu o orbe em direção a ele, e por um momento, Caleb sentiu o peso do olhar do animal sobre ele. O ar ao redor parecia pulsar com energia, e ele sentiu uma estranha atração, uma conexão inexplicável com o orbe. Sem pensar, estendeu a mão e o pegou do urso. No momento em que seus dedos tocaram o orbe, o mundo ao seu redor parecia se transformar. As árvores, a água, o céu, tudo se distorceu, como se as fronteiras entre eles tivessem se dissolvido. A mente de Caleb se encheu de visões fugazes, imagens de florestas antigas, montanhas distantes e seres que pareciam nem humanos nem animais, suas formas se retorcendo e mudando nas sombras. Então, assim como começara, tudo parou. A floresta estava imóvel novamente, e o orbe nas mãos de Caleb já não brilhava mais. O urso ficou diante dele, seus olhos observando-o com uma expressão silenciosa, mas sabedora. Caleb olhou para o orbe em suas mãos, as palavras do urso ainda ecoando em sua mente. O que havia acontecido? O que ele tinha visto? Mas havia uma coisa clara, o que quer que fosse, o lugar onde o urso o havia levado, não era deste mundo. Era algo além do entendimento humano, algo que Caleb começava a perceber que nunca poderia compreender totalmente. O urso, aparentemente satisfeito, se virou e começou a caminhar de volta para a floresta, seu corpo massivo desaparecendo nas sombras. Caleb ficou ali, com o orbe nas mãos, sem saber o que fazer a seguir. Mas, ao observar o urso desaparecer na escuridão, Caleb sentiu uma clareza repentina, uma certeza profunda. Ele não estava mais perdido. A floresta o havia encontrado, o guiado, e agora, era hora de entender seu lugar dentro dela. Com o orbe em suas mãos, Caleb virou-se para o lago, sua mente cheia de perguntas, mas uma coisa estava clara, aquele não era um lugar comum, e aquele não era um urso comum. Havia algo muito maior em jogo, algo que só agora ele começava a compreender. E enquanto olhava em volta para a misteriosa clareira, Caleb sabia que sua jornada estava apenas começando. Caleb permaneceu ali, de pé à beira do lago, com o orbe brilhante nas mãos, seu corpo ainda tremendo com a intensidade do momento. O som da floresta parecia mais profundo agora, as sombras ao seu redor mais densas, como se a própria natureza estivesse aguardando algo. Ele olhou para o orbe, sua superfície brilhando suavemente sob a luz da lua, refletindo o céu estrelado. Havia algo mágico, algo indescritível sobre aquele objeto. Mas o que realmente era? O que o urso queria que ele fizesse com aquilo? As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas as respostas não estavam ao alcance. A visão que ele tivera, as imagens distorcidas e os seres que pareciam além de tudo o que ele conhecia, ainda estavam nítidas em sua mente. Aquilo não era apenas uma jornada por uma floresta. Não era uma simples caminhada perdida. Era algo maior, muito maior do que ele poderia compreender naquele momento. Ele sentiu isso com uma certeza que o fez arrepiar. O orbe, aquele objeto que agora segurava nas mãos, não era apenas um presente. Era uma chave. A chave para o quê? Enquanto essas perguntas reverberavam em sua mente, Caleb sentiu uma sensação crescente de inquietação. O urso, que o havia guiado até ali, não estava mais por perto. Mas Caleb sentia sua presença. Era como se o urso ainda estivesse observando, esperando. Ele olhou ao redor, e o silêncio na floresta era profundo. O som da água no lago, o farfalhar suave das folhas ao vento, tudo parecia intensificado, como se o mundo estivesse em suspensão. O orbe em suas mãos parecia pulsar, como se estivesse aguardando um próximo movimento. Foi então que ele percebeu. O orbe não estava mais em suas mãos da maneira que ele esperava. Algo dentro dele mudou, e Caleb, com um impulso inexplicável, apertou o orbe contra seu peito. No momento em que fez isso, uma onda de calor percorreu seu corpo. Ele fechou os olhos, sentindo o poder do orbe se espalhar por ele, como se ele estivesse se conectando a algo maior, algo que transcende o físico, o mundano. Ele sentiu a energia da floresta invadir seu corpo, e ao mesmo tempo, sua própria energia sendo absorvida por ela. Ele estava se tornando parte de algo muito maior, e, por um breve momento, a compreensão parecia fluir em sua mente. Ele não sabia por quanto tempo ficou ali, com o orbe contra seu peito, absorvendo a energia da floresta. O tempo parecia distorcido, a sensação de ser uma partícula dentro de um vasto todo. Mas quando finalmente abriu os olhos, algo havia mudado. O mundo ao seu redor estava vibrando de uma maneira que ele não conseguia descrever. As árvores, o lago, as estrelas no céu, tudo parecia mais vívido, mais real.
Como se ele tivesse acessado uma dimensão além daquelas superfícies. A floresta parecia mais viva agora, mais consciente, como se estivesse respirando com ele. Caleb olhou em volta, e pela primeira vez, sentiu que não estava mais perdido. Ele estava sendo guiado, não só pelo urso, mas pela própria floresta. Ele havia sido escolhido. Mas para quê? O que ele deveria fazer com essa nova percepção? O que a floresta queria dele? Você viu o que foi mostrado a você, disse uma voz, suave e profunda, vinda de algum lugar atrás dele. Caleb se virou rapidamente, seu coração disparando. Mas não havia ninguém ali. A floresta estava silenciosa, imutável, como sempre fora. Ele olhou para o lago, e foi então que percebeu a silhueta do urso, mais uma vez à beira da água, seu corpo massivo iluminado pela luz suave da lua. O urso não estava olhando diretamente para ele, mas parecia estar ciente de sua presença. Você tem o poder agora, a voz continuou, agora mais clara, como se estivesse falando diretamente em sua mente. Você tem a capacidade de conectar, de proteger, de preservar. Caleb deu um passo hesitante em direção ao urso. Ele não sabia se estava sonhando ou se a realidade estava se desdobrando diante dele de uma maneira que ele não conseguia compreender. A floresta, a visão, o urso, tudo parecia fora de alcance, mas ao mesmo tempo, ele sabia que estava começando a entender. Ele tinha sido guiado até ali por algo muito maior do que ele mesmo. E agora, parecia que a floresta estava esperando que ele fizesse sua escolha. O urso olhou por cima do ombro para ele, seus olhos refletindo a luz da lua. Era como se ele estivesse esperando. A voz novamente ecoou na mente de Caleb, a chave, agora é sua. O orbe é a conexão, a ponte entre os mundos. Você tem a capacidade de alterar o equilíbrio. Alterar o equilíbrio? Caleb perguntou, a voz abafada pela dúvida e pela confusão. O que isso significa? Eu não entendo. O urso deu um passo em direção a ele, seus passos silenciosos sobre a terra macia. Ele se aproximou lentamente, e Caleb, com o coração batendo forte, sentiu a força da presença do animal. Ele estava diante de algo que ultrapassava qualquer compreensão humana. O urso, com uma leveza inesperada para seu tamanho, tocou a pata na água do lago, e a superfície refletiu, distorcendo a imagem até que uma forma começasse a aparecer no espelho da água. Era uma imagem, não do urso, mas do próprio Caleb. Ele viu a si mesmo, mas não da maneira que esperava. Sua imagem estava rodeada por uma energia luminosa, como se ele fosse parte de algo muito maior, algo que transcende o humano. As árvores, as criaturas da floresta, todos estavam ao seu redor, e ele os via através de um filtro que o conectava diretamente a eles, como se ele fosse uma extensão da própria floresta. Caleb deu um passo para trás, completamente estupefato. Ele não sabia o que estava vendo, mas sentia com uma certeza profunda que aquilo era real. Ele estava vendo o que o urso havia tentado lhe mostrar, ele era agora uma parte da floresta, um guardião da harmonia entre os humanos e o mundo selvagem. O urso olhou para ele mais uma vez e, com um movimento quase imperceptível, indicou que Caleb deveria seguir. Agora, você tem a sabedoria. Agora, você tem o poder. O que você fizer com isso, dependerá de você. Sem mais palavras, o urso desapareceu entre as sombras da floresta, sumindo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Caleb ficou sozinho, com o orbe brilhando em sua mão, mas agora algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais perdido. Ele tinha encontrado seu caminho, mas não era o caminho que ele pensava. O caminho não era uma trilha na floresta, mas algo que estava dentro dele, algo que ele havia encontrado ao se conectar com o que estava além do visível, do tangível. Ele olhou para o céu, agora repleto de estrelas, e sentiu a vastidão do universo ao seu redor. A floresta, a natureza, as árvores, os animais, todos estavam conectados. E ele também. Ele fazia parte disso agora. O peso da responsabilidade começou a cair sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de paz, de clareza. Ele sabia que sua jornada não terminava ali. O que quer que ele tivesse aprendido, ele sabia que o mundo ao seu redor estava esperando que ele desempenhasse seu papel. Com o orbe nas mãos e uma nova visão do mundo, Caleb virou-se, determinado a seguir o caminho que a floresta havia começado a mostrar-lhe. Não havia mais dúvidas em seu coração. Ele havia sido escolhido para proteger, para conectar, para compreender. O urso, com seu olhar profundo e sábio, havia-lhe mostrado o caminho. E agora, Caleb sabia que sua verdadeira jornada, como guardião da harmonia entre os humanos e a natureza, estava apenas começando. O silêncio da floresta envolveu novamente, mas desta vez, Caleb sentiu que não estava mais sozinho. A conexão estava viva, vibrante, e ele era uma parte dela. O que ele faria com isso, o futuro diria, mas agora, ele estava pronto para enfrentar o que quer que o aguardasse, com coragem, com sabedoria,
e com o coração cheio de um propósito maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. E assim, com o orbe nas mãos e a floresta ao seu redor, Caleb se afastou da clareira, seguindo o caminho desconhecido, sabendo que o futuro estava diante dele, aguardando para ser revelado. Caleb caminhava pela floresta com os passos mais firmes, mas a sensação de desconforto ainda pairava sobre ele. O orbe em suas mãos, embora já familiar, parecia mais pesado, como se fosse uma extensão de algo profundo dentro de si mesmo. Ele sabia que o que acontecia na floresta não era apenas uma experiência passageira, algo que poderia ser facilmente esquecido. Não. Ele havia sido tocado por algo muito maior, algo que transcende a compreensão humana. E agora ele tinha um papel a cumprir, um papel que estava além de tudo o que ele imaginava ser possível. O vento, que antes se mostrava suave e tranquilo, agora soprava com uma força renovada, como se quisesse guiá-lo, empurrá-lo para algum lugar desconhecido. A floresta estava viva ao seu redor, mas não de uma forma qualquer. As árvores pareciam se mover, suas raízes retorcidas pareciam ceder lugar a novas trilhas, e o ar carregava uma eletricidade quase palpável. Caleb sentia a energia vibrando em cada passo que dava. Ele não sabia para onde estava indo, mas a sensação de estar sendo guiado era inegável. As palavras do urso, a mensagem transmitida pela mulher da floresta, e agora esse orbe. Tudo isso estava conectado a ele de uma forma que ele não conseguia explicar. Mas, de alguma forma, ele sabia que a floresta estava esperando. Ele não estava apenas perdido. Ele estava sendo conduzido a um destino que não poderia mais evitar. Conforme avançava, a floresta parecia-se fechar mais sobre ele. As árvores, mais densas agora, formavam um teto tão espesso que quase parecia noite, apesar da luz do sol ainda brilhar através das copas. Mas o que antes parecia um simples mistério agora se mostrava como algo mais complexo. Cada passo de Caleb o aproximava de um desfecho inevitável, mas ele não sabia se estava pronto para o que estava por vir. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltaram para sua vida antes daquele dia. Ele lembrava da sua rotina diária, das preocupações do mundo moderno, dos compromissos e responsabilidades que o mantinham preso em um ciclo sem fim. Ele nunca imaginou que um simples passeio na floresta o levaria a algo assim, a algo tão grande. Tudo parecia distante agora, como se o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros, e ele tivesse sido lançado em algo muito maior que ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação começava a crescer dentro dele. E se ele não fosse digno? E se, ao invés de ser uma parte do ciclo da natureza, ele fosse apenas uma testemunha? E se ele falhasse? Ele sentiu o peso de suas próprias dúvidas, o medo de ser incapaz de cumprir o papel que a floresta parecia exigir dele. Ele parou por um momento, respirando fundo. A tensão em seu peito não se dissipava, mas, por alguma razão, ele sabia que não poderia voltar atrás. A floresta o havia escolhido, e agora ele tinha que encontrar sua verdadeira força. Não havia mais espaço para dúvidas. O som do vento aumentou, e Caleb olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se formar, escurecendo lentamente. Algo estava mudando, e ele podia sentir isso no ar. A energia ao seu redor estava mais forte agora, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ele não podia mais ignorar. Foi quando ele viu. A presença, mais uma vez, apareceu entre as árvores. O urso, mas desta vez, não estava sozinho. Havia outros. Eles estavam mais próximos, mais numerosos, e seus olhos, embora silenciosos, pareciam carregar uma sabedoria ancestral que Caleb não conseguia compreender totalmente, mas que o deixava profundamente consciente de sua própria insignificância diante deles. Os ursos estavam diante dele, seus corpos massivos e poderosos, mas seus movimentos eram suaves, silenciosos. Eles o observavam com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Caleb permaneceu imóvel, o coração batendo mais rápido, mas algo dentro dele o impelia a não fugir, a não ceder ao medo. Ele sabia que não estava mais sozinho. Eles estavam ali para guiá-lo. O urso líder, o maior de todos, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma luz que Caleb não podia descrever. Ele se aproximou mais, e, sem uma palavra, tocou sua pata na terra à sua frente. Quando fez isso, o chão ao redor deles vibrou ligeiramente, como se o próprio sol estivesse respondendo à sua presença. Caleb sentiu a energia se intensificar, e com isso, uma nova sensação de clareza se instalou em sua mente. Ele sabia que o que estava acontecendo agora não era algo que ele pudesse controlar. Não era uma escolha que ele tinha. Era algo que estava sendo imposto a ele, algo que ele não podia mais escapar. O urso fez outro movimento, esta vez olhando diretamente para Caleb. Seus olhos estavam plenos, vastos, como se carregassem séculos de histórias e sabedoria. E então, de forma suave, mas imponente, ele inclinou a cabeça, como se lhe dissesse para seguir. Caleb não hesitou. Ele deu um passo à frente, e, sem saber exatamente o que estava fazendo, seguiu os ursos que começaram a se mover mais profundamente na floresta,
seu caminho agora iluminado por uma luz suave que emanava do orbe em suas mãos. O chão abaixo dele parecia se abrir, não fisicamente, mas de uma maneira que ele não podia compreender. O espaço ao seu redor estava mudando, e com ele, sua percepção da realidade. A floresta estava viva de uma maneira que ele nunca imaginou, não apenas em um sentido biológico, mas em algo muito mais profundo. À medida que avançavam, a sensação de estar sendo guiado a algo maior crescia. O orbe pulsava suavemente em sua mão, e Caleb sentia que estava tocando algo muito mais poderoso do que ele poderia entender. Ele não sabia exatamente onde estava indo, mas sabia que, se continuasse, encontraria a resposta. Ele não estava mais perdido. Ele estava sendo conduzido por algo que não era humano, algo que transcende o mundano. As árvores ao redor deles se abriram, revelando um espaço vasto, quase sagrado. A vegetação era mais densa, as folhas e galhos formavam padrões geométricos que Caleb não podia compreender, mas que lhe davam uma sensação de ordem, de equilíbrio perfeito. No centro da clareira, havia uma enorme rocha, lisa e polida, com símbolos gravados em sua superfície. O urso líder se aproximou da rocha e, com um movimento suave, tocou a pedra com sua pata. Imediatamente, os símbolos começaram a brilhar, como se a rocha estivesse se despertando. Caleb, com o coração disparado, se aproximou também, sentindo uma força invisível que o atraía. O urso olhou, e novamente a voz veio à sua mente, suave, mas clara. Aqui, você encontrará o que procura. Aqui, você entenderá seu papel. Mas apenas se estiver pronto para aceitar. Caleb olhou para a rocha, e à medida que sua mão tocava a superfície, ele sentiu uma conexão profunda com ela. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sabia que ele tinha sido escolhido. Ele havia sido guiado até ali, e agora, estava sendo chamado para cumprir seu papel. O orbe em suas mãos brilhou com uma intensidade ofuscante, e os símbolos na rocha começaram a se transformar, formando padrões que pareciam dar forma a uma imagem. Caleb fechou os olhos, e a imagem se tornou clara em sua mente. Ele viu a floresta em sua totalidade, as árvores, os rios, os animais, tudo interligado, uma rede de vida que dependia de seu equilíbrio. Ele viu a sua própria figura, agora transformada, em harmonia com aquele ciclo. Ele era parte disso agora, não mais um observador, mas um guardião, um elo vital que conectava os humanos à natureza. A visão desapareceu tão rapidamente quando surgiu, e Caleb caiu de joelhos, ofegante, seu corpo exausto, mas sua mente finalmente compreendendo o que lhe foi mostrado. Ele estava pronto. Não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas agora ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O urso se afastou, e com um último olhar, Caleb sabia que ele havia cumprido sua parte, que ele o havia guiado até ali. Agora, a responsabilidade estava em suas mãos. Caleb olhou para a floresta, para a imensidão diante dele. Ele havia sido escolhido para algo maior, algo que ele agora estava pronto para compreender. E, com o orbe pulsando em suas mãos, ele se levantou, preparado para enfrentar o que viesse. Caleb se levantou com um suspiro profundo, seu corpo ainda tremendo ligeiramente da experiência que acabara de viver. O orbe, agora mais do que nunca, parecia um peso e uma responsabilidade em suas mãos. Ele sentia a floresta ao seu redor, viva e pulsante, e com ela, uma energia que o conectava a algo muito maior. As árvores, o vento, até o ar que respirava parecia ter uma nova cor, uma nova intensidade. Mas a verdade era clara em sua mente agora, a jornada que ele tinha começado ali, na floresta, era mais do que um simples encontro com um urso ou a busca por respostas. Ele estava diante de um destino que transcendia sua compreensão, algo profundamente enraizado na própria essência da natureza e do equilíbrio entre todos os seres vivos. Ele olhou para o céu, agora clareando com as primeiras luzes do amanhecer. A lua estava se despedindo lentamente, e o calor da manhã começava a se infiltrar nas folhas, dissipando a frieza da noite. Caleb sentiu, de algum modo, que a noite tinha sido uma passagem, uma transformação. Ele não estava mais o mesmo. O que a floresta e o urso haviam lhe mostrado era algo que ele jamais esqueceria. Com o orbe apertado em sua mão, ele olhou para a clareira ao seu redor. A rocha onde os símbolos brilhavam com uma luz suave ainda estava ali, marcando o lugar onde tudo se tornara claro. Ele agora compreendia o papel que lhe cabia. O que ele fosse fazer a seguir não poderia ser fácil, mas ele sabia que não poderia recuar. Sua jornada não era apenas sobre ele, era sobre o equilíbrio da vida e da natureza, sobre ser a ponte entre os mundos humano e selvagem, algo que a floresta havia aguardado, alguém que poderia compreender e, talvez, restaurar o que tinha sido quebrado. Os ursos, que haviam se afastado, voltaram-se para ele, seus olhos agora imperturbáveis, mas repletos de uma sabedoria silenciosa. Caleb, ainda em choque, sentiu uma onda de respeito por eles, como se estivessem agora mais do que criaturas da floresta. Eles eram guardiões, sentinelas de algo maior, e ele, em sua essência mais profunda, agora fazia parte dessa teia que os conectava. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava,
mas o que ele sentia agora era a certeza de que o equilíbrio que a floresta tinha-lhe mostrado era real, e seu papel ali não era apenas uma história que ele poderia ignorar. Ele tinha uma missão. Ele seria a proteção de um mundo que estava se desfazendo, uma defesa silenciosa que precisava ser respeitada. Com o orbe em suas mãos, Caleb deu o primeiro passo em direção à clareira, agora ciente de que sua jornada o levaria por caminhos que ele não poderia prever. Cada árvore, cada folha que caía das grandes árvores ao seu redor, parecia murmurar para ele, um aviso, talvez. Ele deveria caminhar com cuidado. O que ele soubera até agora era só o começo. Com a luz suave da manhã, ele avançou, determinado. Mas a floresta não o deixaria seguir sem antes lhe mostrar o que estava em jogo. Quando chegou à borda da clareira, o céu abriu-se, revelando uma luz dourada que parecia surgir do fundo da floresta. Caleb sentiu seu corpo arrepiar, como se o próprio universo estivesse se abrindo à sua frente. E então, ele viu. No centro da clareira, onde antes havia apenas o lago calmo, agora se erguia uma árvore imensa, mais alta do que qualquer árvore que ele já tivesse visto. Suas raízes se espalhavam, cobertas por flores brilhantes, e seu tronco, forte e majestoso, parecia pulsar com uma luz própria. Mas não era apenas a árvore que o fascinava. Em torno dela, uma grande teia de raízes parecia conectar todos os seres vivos da floresta. A energia que emana da árvore estava visível, iluminando o caminho de Caleb, guiando-o para o seu destino. Ele sentiu que a árvore era a chave para tudo. Ela era o núcleo da floresta, a fonte da conexão, da sabedoria e do equilíbrio. E ele estava prestes a tocar essa energia. O urso líder, que o havia seguido silenciosamente, agora estava ao seu lado. Caleb sentiu uma pressão suave, mas firme, nos ombros. O urso observava, e Caleb percebeu que o animal sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não precisava mais de palavras. O urso confiava nele. E mais do que isso, a floresta confiava nele. O orbe em suas mãos começou a brilhar intensamente, respondendo à energia da árvore. Caleb, com um gesto lento, estendeu o orbe em direção à árvore, e algo mágico aconteceu. As raízes ao redor da árvore começaram a se mover, como se respondessem ao toque do orbe. O tronco da árvore brilhou com uma luz dourada, e uma sensação de poder tomou conta de Caleb, como se ele estivesse se conectando com a própria essência da floresta. Uma visão clara apareceu diante dele, e ele viu o ciclo da natureza, suas forças, seus equilíbrios, suas mortes e renascimentos. Ele viu os homens, as mulheres e as crianças caminhando pelas florestas, conectados aos animais, à terra, ao ar. Ele viu o futuro, um futuro onde o equilíbrio que ele agora compreendia seria ameaçado. A floresta, a terra, a vida, tudo estava à beira de ser quebrado. Mas ele também viu algo mais, havia esperança. A floresta ainda lutaria para se proteger. E ele seria a chave para essa luta. A visão se desfez tão rapidamente quando surgiu, e Caleb caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou para o orbe em suas mãos, e pela primeira vez, sentiu a força da responsabilidade que lhe fora dada. A floresta, a natureza, tudo isso estava agora em suas mãos. Mas ele sabia que não estava sozinho. O urso, as árvores, os ventos da floresta, todos estavam com ele. Ele olhou para a árvore, que agora emanava uma luz intensa e suave. Ele não sabia o que aconteceria depois, mas o que ele sabia era que o futuro da floresta, e de tudo o que ela representava, dependia dele. Caleb sentiu um impulso profundo, um desejo de proteger aquilo que ele agora sabia ser vital, um elo frágil que não poderia ser quebrado. Ele se levantou, sentindo a força das raízes e da árvore ao seu redor, e, com um movimento decidido, deu um passo à frente, colocando o orbe na base da árvore. Quando ele fez isso, a floresta parecia suspirar, como se tivesse exalado uma pressão acumulada. As raízes se moveram, e a luz da árvore se espalhou, envolvendo Caleb, envolvendo o mundo ao seu redor. A luz se dissipou lentamente, e Caleb ficou ali, no centro da clareira, sua mente clara e sua alma em paz. O equilíbrio da floresta estava restaurado, mas a jornada ainda não havia terminado. A visão que ele tivera ainda ressoava em sua mente. O futuro era incerto, e o mundo ao seu redor estava em constante mudança. Mas ele agora sabia o que precisava fazer. Ele tinha uma missão, um papel fundamental a desempenhar. O urso, com sua majestade silenciosa, deu um último olhar para Caleb e, lentamente, começou a se afastar. Ele não precisava mais estar ali. A missão agora estava com Caleb, e o urso sabia que ele estava pronto. Caleb ficou observando-o desaparecer na floresta, e ao fazer isso, ele sentiu, mais do que nunca, a conexão entre ele e aquele mundo selvagem. Ele se virou para a floresta, agora mais viva do que nunca. Ele não estava mais perdido. Ele sabia que a natureza, com sua complexidade e poder, nunca mais seria a mesma para ele. O papel que ele havia sido chamado a desempenhar era maior do que qualquer um poderia imaginar.
E, com o orbe ainda em suas mãos, Caleb olhou para o horizonte, sentindo o peso e a beleza do que estava prestes a começar. A floresta agora era sua. E a história que ele havia sido destinado a viver estava apenas começando. O futuro estava diante dele.